Hoje a gente vai mergulhar em fontes que, bom, elas parecem um manual de instruções, um manual de como manipular o presidente de uma superpotência. Exatamente. E o centro de tudo é um áudio que vazou no final de 2024, que ficou conhecido como Witkoff Gates. Certo. E nesse áudio, a fórmula revelada é surpreendentemente simples, né? É quase banal e por isso mesmo é tão genial de certa forma. O áudio mostra o Steve Witkoff, que era um assessor do Trump, explicando para o Yuri Ushakov. O principal conselheiro do Putin. Isso. Explicando como abordar o presidente americano. A instrução era muito clara. Primeiro, Putin deveria elogiar o Trump. Elogiar muito as conquistas dele. E só depois ele deveria, e a citação é essa, fazer os seus pedidos. E as fontes trazem um exemplo muito concreto. O pedido era para os Estados Unidos não cederem mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Isso. O Witkoff basicamente diz: elogie ele e depois peça pelos mísseis. E o fato é que depois da conversa, os mísseis não foram cedidos. É impressionante pensar que a segurança de um país inteiro poderia depender mais de um elogio bem colocado do que, sei lá, meses de negociação. E o que choca aqui não é a tentativa de influenciar. Isso sempre existe na diplomacia. Claro. O que as fontes mostram é a simplicidade quase grosseira do método. Não é uma negociação de interesses, é um manual de como lidar com uma celebridade e não com o chefe de Estado. E essa é a chave, né? É a chave. A tese das fontes é que essa influência toda só funciona porque a política externa se tornou algo personalista. Ela opera numa frequência que as instituições e os aliados tradicionais, com sua diplomacia formal, simplesmente não conseguem acessar. Faz todo sentido. Os aliados chegam com tratados, com argumentos. Um direito internacional, com história. Exato. Mas aqui a abordagem era direta no ego. Mas as fontes indicam que não era só isso, certo? Tinha também um componente financeiro. Exatamente. É aí que a estratégia fica ainda mais sofisticada. Em março de 2025, as fontes destacam uma ação específica do Putin. Qual foi? Ele libera a venda de ações russas que estavam bloqueadas. Libera para fundos ocidentais. Mas o detalhe crucial é o timing. O timing. A decisão foi anunciada publicamente em um dia antes de uma ligação agendada entre ele e o Trump. Isso não pode ser coincidência. Mas como elas conectam uma decisão econômica a uma conversa específica. Pelo sinal que isso envia, sabe? Ao invés de oferecer um alívio de sanções, que seria visto como uma concessão política à Rússia... O que seria difícil de vender internamente, exato. Putin essencialmente transforma a cooperação num ganho financeiro direto para interesses americanos. Ele está basicamente dizendo, se a gente trabalhar junto, não é a Rússia que ganha. São os seus amigos investidores que ganham dinheiro. É uma forma de contornar toda a narrativa política e criar um incentivo puramente transacional. Exatamente. Então, o que tudo isso significa no quadro geral? Temos essa combinação de alavancagem psicológica com incentivos financeiros operando por baixo dos panos. Como isso impactou as decisões geopolíticas que todo mundo viu? O impacto foi direto nos pilares da Aliança Ocidental. As fontes conectam essa abordagem pessoal às críticas constantes do Trump à OTAN e, principalmente, ao questionamento público do artigo 5. A cláusula de defesa mútua, o coração da aliança. O coração da aliança. E isso, claro, é música para os ouvidos de Moscou, cujo objetivo de longo prazo sempre foi, fragmentar essa coesão. E na questão da Ucrânia, isso ficou ainda mais claro, né? A busca por um plano Trump, um acordo secreto negociado diretamente entre ele e Putin. Ignorando completamente os aliados europeus. E a própria Ucrânia. Exato. Essa abordagem valida a narrativa russa de que a solução para os grandes problemas do mundo não passa por Bruxelas ou pela ONU, mas sim por um acerto de contas entre duas grandes potências, ou melhor, entre dois grandes homens. Isso marginaliza todo o sistema construído no pós-guerra. Completamente. Então, no fim das contas, o principal insight que a gente tira das fontes é que a grande influência percebida de Putin não veio de uma operação de espionagem complexa, veio de uma simetria de estilos. Uma abordagem que valoriza a relação pessoal,
A transação. A validação do ego acima de qualquer instituição. A grande arma não era um míssil secreto, era a vaidade. Uma vulnerabilidade tão antiga quanto a política, mas aplicada com uma precisão cirúrgica no século XXI. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir. Quando a política externa abandona as instituições e se torna esse jogo de personalidades e acordos de bastidores, quem são os verdadeiros beneficiários da instabilidade global que isso pode gerar?